Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Autárquicas 2021. O convidado desta noite é Carlos Rocha, candidato à Junta de Freguesia de Real, no concelho de Castelo de Paiva, pelo movimento independente MPM, que significa Mudar para Melhor. Vamos saber um pouco mais sobre este candidato. Carlos Rocha tem 67 anos de idade, é casado, pai de uma filha e avô de 2 netos. É natural e residente da freguesia de Real, em Castelo de Paiva. O candidato estudou na Escola Gomes Teixeira, no Porto, e na década de 80 emigrou para a União Soviética. Sempre foi funcionário de obras públicas e os seus últimos 14 anos de atividade foram exercidos em África. A nível autárquico, participou nas eleições de 2005 na Assembleia de Freguesia de Real. Este ano, candidata-se à Assembleia de Freguesia de Real pelo movimento independente MPM. E agora que já sabemos um pouco mais sobre Carlos Rocha, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Real, vamos tentar saber mais ao pormenor um pouco da sua vida. Quem é este candidato? Boa noite, Sr. Carlos Rocha. Olá, boa noite, Sr. Jornalista. Diga-me mais sobre si, para além daquilo que já ouvimos. É casado? Sou casado. Vive em Real? Vivo em Real. Tem filhos? Tenho uma menina e uma filha, que é enfermeira, e tenho 2 netinhos. E vive em Real desde sempre? Sim, é natural houve um hiato de tempo em que, por razões profissionais de doença da minha sogra, vivi na freguesia ao lado de Travanca, mas já há 3 anos que vivo na minha casa, que está construída na freguesia no lugar de Nojões, já desde 1993. É lá que eu vivo, é lá que eu pretendo viver o resto da minha vida. Eu dizia por razões profissionais, porque sei que, entretanto, o Sr. Carlos Rocha fez aqui um interregno, digamos, na sua carreira profissional para ir para Angola. Quer dizer, continuou com a mesma profissão, mas Sim. foi para Angola durante uns anos. Sim, eu nasci em Castelo de Paiva. Na altura não havia praticamente onde estudar e eu fui trabalhar para o Porto e aproveitei para estudar alguma coisa, não muito, fiz até o 9º ano na Escola Gomes Teixeira. Depois, como tinha a ambição, como todos os portugueses têm, de fazer uma casa, na altura os juros eram caríssimos, chegavam aos 30%, e eu então aproveitei para ir trabalhar para a União Soviética. E estive lá no tempo da Perestroika, desde 1986 até 1989, a trabalhar. Regressei a Portugal, comecei a trabalhar numa empresa muito grande de construção civil em Portugal. Trabalhei durante muitos anos, corri o país inteiro. Numa determinada altura, a empresa, foi precisamente em 2008, pediu-me se eu queria ir para Angola para fazer um contrato de 6 meses. Eu fui, as coisas correram bem, fiquei lá 9 anos. Depois pediu-me para eu ir para a Zâmbia, também estive 2 anos na Zâmbia. Depois fui para uma obra muito complicada em Cabo Delgado, em Moçambique, e fomos corridos lá para fora pelos insurgentes. Vim trabalhar para o Malawi, e no Malawi houve também uma paragem no trabalho devido à pandemia, que assolou quase todo o mundo. Entretanto, os trabalhos recomeçaram, chegou dezembro, e eu, como tinha já 50 anos de descontos, e tinha a minha idade completa, 66 anos, 6 meses, resolvi pôr um ponto final na minha carreira e pedi a minha aposentação. E fiquei, a partir dessa data reformado. Uma vida cheia de aventuras, no fundo. Sim, enfim, a gente vive num país bonito. Mas quando foi para fora, foi com a família ou foi Não, nunca a minha família ficou sempre cá. Porque tinha, entretanto, os meus sogros, os meus pais, já tinham uma certa idade e a minha senhora foi a cuidadora dessas pessoas todas. Ela sempre fez esse trabalho extraordinário. Agora é a minha companheira de uma vida e está em casa. Esperava ficar sossegada comigo, eu estava a preparar-me para ir pegar na cana de pesca e no meu violão, só que, entretanto, vieram ter comigo o movimento MPM e disse: Carlos, precisamos de ti, tens que avançar, tens experiência no âmbito das obras da construção civil. Mas o que é que o motiva para avançar nesta candidatura? Não foi só o facto de lhe terem pedido, não é? Isso sim, pode não, ajudar. não, é assim, eu fui um dos principais impulsionadores do Dr. Vítor Quintas para ele se lançar no movimento independente. E eu posso explicar à jornalista porquê. Porque assim, em Portugal, após o 25 de Abril, criaram-se os partidos tradicionais, sobretudo, e muito especialmente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E os portugueses confiaram nesses partidos para desenvolver o nosso país e criarem as melhores condições. Porém, esses partidos resvalaram, deixaram-se, digamos, deixaram intrometer-se no próprio partido pessoas de má fé que o corromperam. Muitos dirigentes dos partidos, desses maiores partidos, tiveram graves problemas com a justiça e as pessoas começaram a desacreditar. Ao desacreditarem,
começaram a demonstrar esses interesses E a afastarem-se através da abstenção. da atividade. Foi a partir desse momento que eu interiorizei. Afinal de contas, se nós lutamos tanto, e eu ajudei também, modestamente, para que nós tivéssemos a liberdade de votar. E agora que nós temos essa liberdade, as pessoas afastam-se das urnas, qual será o problema? Então, era fácil de ver. Era partir para movimentos independentes para agregarem todas essas pessoas que não se sentem confortáveis com os partidos. O Dr. Vítor Quintas é um homem com muita inteligência. De resto, ele já integrou o executivo da Câmara de Castelo de Paiva, não é já? Ele é há 8 anos, vai terminar o mandato agora, o líder da Junta de Freguesia de Real, e participou também em todo o trabalho da Assembleia Municipal. Portanto, um homem formado em advocacia, um homem que tem uma bagagem muito grande, e ele conseguiu congregar em pouco tempo, achando para todas as listas, não só para a Assembleia, para a Câmara Municipal e também para as 9 freguesias, que não são 9, são sim porque há freguesias que estão agregadas. A mim, convidou-me para eu formar uma lista. Portanto, este Mudar para Melhor, que é o nome do movimento, não é? Sim, Mudar para Melhor. Já é um movimento com alguma expressão no Conselho. Eu diria muito grande, mais do que aquilo que as pessoas estavam à espera, porque aconteceu aqui uma coisa muito importante, Sr. Jornalista. Quando o Vítor Quintas se propôs, juntamente com um conjunto de amigos que me impulsionaram, entre os quais, modestamente, eu também contribuí, as pessoas estavam persuadidas que, bom, se calhar nem vai conseguir arranjar as assinaturas e se calhar isto fica do Águas de Bacalhau. Mas a verdade é que quando ele foi para o terreno, foi uma coisa espetacular. E até aconteceu um episódio que eu posso narrar aqui, que quando foi da entrega das listas no tribunal, por uma questão de um detalhe técnico, as listas foram rejeitadas. E era preciso, em 48 horas, arranjar uma data enorme de assinaturas. Pois toda a gente ficou impressionada com a rapidez com que se conseguiu arranjar o dobro ou quase o triplo das que seriam necessárias para que a candidatura fosse, de facto, aceita como foi pelo Tribunal. Isto é a prova, não é? Sim. É a prova do afastamento das pessoas em relação aos partidos e da importância que começam a dar aos movimentos de independentes. Exatamente. É assim, nós, quando criamos o nosso sistema democrático, as pessoas estavam convencidas que, por exemplo, a democracia é só e única e exclusivamente o direito a votar, o direito a se organizar em sindicatos e tudo. Mas a democracia não é isso. A democracia é uma questão muito mais ampla, não é? É uma questão em que as pessoas têm que ter... Tem que se envolver. Exatamente. E criar autossuficiência, que é fazer chegar a todos na sua devida proporção e de acordo com as classes sociais que haverão sempre devido ao conhecimento que se tem. Um advogado tem um salário, um trabalhador tem um salário, mas a democracia devia chegar a todos e levar o conforto e o bem-estar a todos. O que não aconteceu em Portugal. E, ao não acontecer isso, criou-se aqui esse tal desconforto nas pessoas, que levou precisamente a aparecer, não só em Portugal, mas como na Europa, os partidos, aliás, os movimentos independentes, que, e agora vou falar um bocadinho do nosso, não é um movimento fraturante que queira partir tudo, arrebentar tudo, não. Não queremos isso só agregar um conjunto de pessoas para dinamizarmos o nosso território de Castelo de Paiva. Porque eu posso dizer aqui que o nosso território é bafejado pela sorte. Nós temos 16 ou 17 quilómetros de margem corredor, temos a norte o Rio Paiva, temos a sul o Rio Arda e pelo meio, desde a Serra Santa de Leão até ao Rio Douro, temos o Rio Sordoura. Ou seja, é muita potencialidade natural, e nós estamos de não é? costas voltadas para esses rios. Isto é, nunca houve ninguém no nosso Conselho, em todos os executivos, após o 25 de Abril, que quisesse, de facto, fazer aquilo, por exemplo, embora eu não goste muito de falar nisso, que fizeram os nossos amigos de Arouca. Que têm um desenvolvimento extraordinário e nós temos ainda muito melhores condições, mas nunca o fizemos. O que é que falta lá, Sr. Ao ser jornalista, Sr. Carlos? nós falta-nos, por exemplo, já que estamos no verão, Castelo de Paiva não tem uma praia fluvial com tantos rios ali, não é? Com segurança, guardada, com nadador salva-vidas, com um barco, não temos nada, nem se calhar temos o controle da água. E nós temos condições extraordinárias, não temos um parque de campismo, não temos um parque de lazer suficientemente amplo para as crianças poderem brincar em segurança. Temos a Quinta de Pinheiro, que é uma quinta exígua, onde se gastou 1 milhão de euros, mas que não serve de facto. A maior parte das pessoas do Conselho nunca foram lá.
As crianças não podem ir lá porque não têm segurança, e quando as pessoas chegam a Castelo de Paiva para nos visitarem, deparam logo com isso. Afinal de contas, é que está aqui um sítio para nós passarmos aqui uma boa tarde domingo, como tem, por exemplo, no Arouca, como tem, por exemplo, na Fiel, e como, por exemplo, tem o Mar de Canaveses. Nós não temos. E é exatamente... Falta ali um parque de lazer e uma praia fluvial, é isso? E o nosso movimento pretende isso. Depois pretende incluir todos. Não podemos ser um conselho em que um determinado partido olhe só para os seus correligionários. Temos que ser um movimento abrangente, que congrega todas as pessoas, que vá a todas as freguesias, que não vá beneficiar esta nem aquela, que beneficie todos, mesmo que haja pouco dinheiro, mas seja distribuído equitativamente por todas as freguesias, não é? Depois também o ambiente industrial. Nós no setor, digamos, primário, temos uma agricultura, enfim, de subsistência, não é? A floresta também foi dizimada praticamente pelos incêndios. O nosso setor secundário também ainda é relativamente fraco, embora já tenhamos algumas fábricas a trabalhar, mas são sempre fábricas que pagam um salário reduzido. Mas não há nenhuma zona industrial em Real? Temos, não, a Real não tem. Nós nem sequer, se calhar, a teremos nos próximos anos, porque se calhar o PDM não dará essa possibilidade. Temos a de Lavagueiras, que é já no final do concelho, a partir com a Vila da Feira, e temos uma área ali também, em Castelo de Paiva, onde temos algumas empresas já implantadas. Mas, por exemplo, nós temos que captar indústria para Castelo de Paiva, uma indústria que nos permita ter um salário mais alto, ter mais rendimento para as famílias, porque nós temos uma preocupação muito grande, é que nós estamos a ver os nossos jovens a sair do concelho, porque nós não conseguimos dar-lhe possibilidades de eles terem uma casa, mantê-la e viverem tranquilamente. E mesmo criar seus filhos com qualidade. Segundo o Census 2021, eu sei que há algumas localidades em Castelo de Paiva em que houve uma acentuada diminuição da população. Sim. Qual é a situação da Real? Real é a mesma? É a mesma, porque nós também somos uma freguesia que tem jovens que não encontram ali. O que é que um jovem faz? Sai do concelho para procurar na Vila da Feira, para procurar no Porto ou noutros lados uma vida melhor, onde possa ter os filhos com uma escola melhor, com acessos melhores. Porque nós temos em Castelo de Paiva um problema muito grande, bicudo, já que é um problema bicudo, que é a questão da nossa ligação, quer a norte, aqui a A4, né? Quer a sul, às autoestradas, da A42, ou o que aquelas estradas, vem de Oliveira dos Ameixos para o Porto, e também a autoestrada que nos liga a Lisboa, sobretudo a 1. Nós estamos ali com uma situação muito difícil a nível desses acessos, né? O que inibe muitas empresas de vir instalar em Castelo de Paiva, porque depois perdem muito tempo no transporte de mercadorias para trazer os materiais e depois deles estarem manufaturados, levá-los para fora, não é? E, entretanto, nós também precisamos de alterar... Mas também em termos de organização administrativa, Castelo de Paiva está numa situação muito complexa, não está? Sim, Castelo de Paiva... pertence à região do Val de Sousa, em termos de saúde, Aveiro... Castelo de Paiva é o último concelho de Aveiro, não é? Mas praticamente muitas pessoas nem vão a Aveiro tratar de nada. Quando havia o governo civil, iriam lá algumas vezes. Agora irão mais vezes ao Porto? Exatamente, vamos ao Porto. Então nós pertencemos ao Distrito de Aveiro, pertencemos à Diocese do Porto, ao ao Regimento Militar de Vila Real, e antigamente pertencíamos à Agricultura do Minho. Quer dizer, estamos ali, somos praticamente de todos e não somos de ninguém. Em termos de região, é o Val de Sousa. Agora, ultimamente, então criou-se a região de Val de Sousa e Portugal, e Castelo de Paiva integra esta região. Ficou agregado a isso. Aliás, até o nosso Presidente da Câmara atual já presidiu esse organismo. Mas também deixo que lhe diga, nunca vi, como paivense, grandes benefícios em pertencermos a essa região. De qual? Do Val de Sousa? Sim. Provavelmente, embora eu goste muito de Penafiel, de Paredes, gosto muito também de Lousada e tudo, mas reconheço que nós teríamos muito mais a ganhar se nos aliasse à Vila da Feira, a Valdecambra e a Arouca. E até Sinfãs. Porque esses é que temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Aqui já são terras mais avançadas, mas eu acho que qualquer pessoa, e digo isto francamente, se calhar uma pessoa de Penafiel e de Paredes olha mais parecido que olha para Castelo de Paiva. Às vezes o rio é uma barreira. O rio podia ser um elemento de ligação. Às vezes é mais uma barreira. E nós, por exemplo, estamos a perder muito... Os outros territórios que referiu têm características mais idênticas à de Castelo de Paiva, não é? E as próprias pessoas, se calhar, também. Sim, a nossa maneira de viver e de ser e tal, coaduna-se mais com essas regiões, não é? E, por exemplo, a Vila da Feira é um concelho muito industrializado, com quem nós podíamos trabalhar por perto. Não quiseram assim,
é aquilo que temos. Não faço ideia se no Pelo menos futuro para já, no isso futuro poderá ser pode como uma ser regionalização, que se houver haja- regionalização, se isso poderá que ser haja, alterado. que haja mudanças. Mas então, Sr. Carlos Rocha, Real, a freguesia de Real, não tem nenhum trabalho desenvolvido em termos de saneamento básico. Não existe, pura e simplesmente. Não. Há, digamos, muita vontade de que Real seja ligado às condutas que já estão em Castelo Paiva instaladas e temos um sistema de tratamento. Porém, há aqui um problema ao ser jornalista. É o seguinte, é que as câmaras municipais e os executivos estão muito mais interessados em fazer obras daquelas que a gente olha e vê e ficam, as pessoas às vezes admiradas, outras até nem ficam assim Do muito. que obras ficam Mas enterradas, o saneamento não é é? uma obra enterrada. Não E depois se vê. ninguém quer, ou ninguém vê. Mas as pessoas sentem. Exatamente, sentem isso é de uma importância isso, e nos vital. tempos que correm, fundamental. Porém, nós não temos um sistema nenhum de saneamento. Depois também temos outras dificuldades na freguesia. Acessos que ainda não estão, digamos que, modernizados, alguns não têm tapete, a drenagem das ruas, a sinalização. Temos ainda lugares, sobretudo Panela, Azevide e outros lugares que não têm ainda iluminação, desculpe, não têm água. Uhum. Temos E a questão também da iluminação dizia que a potência iluminação da eletricidade deficiente, é iluminação pública insuficiente. deficiente, e temos alguns lugares da freguesia em que a potência instalada de eletricidade é paupérrima. O que, por exemplo, temos o lugar de Geldinho, é que uma pessoa para lavar diz, comadre, olha, não te importas de pôr a tua máquina a ligar às 9, que eu ponho a minha às 8, ou põe-se às 9 e eu ponho às 10, porque os equipamentos não podem trabalhar todos ao mesmo tempo. Uhum. E ainda agora, a nossa freguesia tem já cerca de 11 casas ligadas ao turismo rural. E precisamente no lugar de Geldinho, que é um dos lugares bonitos da nossa freguesia, mas fica muito distante já a pender para o lado da Arouca, tem uma casa também do turismo. E essa casa do turismo tem muitos problemas, porque recebe os seus visitantes e depois não tem possibilidade às vezes até de lavar roupa, os fogões trabalham mal. Portanto, é muito importante fazer um trabalho que isso que nós pretendemos fazer, e eu, se for eleito, é uma das coisas com que eu vou debater-me, porque isso é uma questão de EDP, temos de ser nós a junta a fazer uma pressão enorme, e depois também um outro assunto que nós temos na nossa freguesia, que nos tem dado muitos problemas e muita dificuldade aos nossos jovens, é a questão do sinal de internet. De internet. E como o seu jornalista falou e bem, neste tempo da pandemia, esse problema multiplicou-se por 1000, porque as crianças não podiam vir à vila, que fica a cerca de 15, 16, 17 quilómetros, e não tinham possibilidades. De ter aulas à distância, não é? Exatamente. Sabe que a nossa freguesia tem 33 quilómetros e 200, portanto 33,2 quilómetros quadrados. É a maior freguesia do concelho. Embora seja de baixa densidade, nós estamos a falar em cerca de 1.400 habitantes, dos quais 1.100 eleitores. Portanto, é uma freguesia que muitas vezes os municípios dizem, a malta mora lá para Real, se lixa. Mas a verdade Fica é que nós distante do merecemos muito respeito, porque a nossa freguesia é muito bonita. Se um dia a jornalista pudesse ir visitar-nos, verificaria Com logo. muito gosto. Nós temos, por exemplo, no lugar de Gildinho, uma jornalista de uma grande cadeia de televisão americana comprou lá uma casa. E não, raras vezes vem durante o ano e fica ali na sua casinha. A senhora diz, mas isto é no meio escondido, no meio de umas encostas, mas é um sítio lindíssimo, deslumbrante. termos paisagistas, Exatamente. é espetacular. E então, esta freguesia, se nós formos escolhidos, espero que sim, pelo povo de Real, nós iremos trabalhar em cima disto. Porque o nosso rio, Serdoura, tem sítios espetaculares para se fazer uma praia fluvial. Temos, por exemplo, a questão da barragem do Seixo, que foi uma barragem que no início, talvez, da década de 80 do século passado, começou-se a construir, mas por razões políticas ela ficou inacabada. E então criou um espelho de água muito bonito, que poderia ser aproveitado para muitas coisas. Infelizmente está lá carregado de árvores que nasceram, entretanto, umas árvores bonitas, que são autóctones, mas também já um conjunto de árvores que estão a crescer, mesmo até umas algas a invadir então. o lago, que são muito prejudiciais. Mas, é como eu digo, se nós formos os escolhidos pela população de Real, a barragem do Seixo irá ter não digo fazer daquilo ali um Haiti, nem, aliás um Dubai, mas fazer um sítio bonito para as pessoas poderem conviver, as famílias, não só os realenses, mas de outras e usufruir daquele ambiente, exatamente. Não é? Outra questão importantíssima é a do abastecimento de água. Sim. Mas Real, nesse aspecto, já tem alguma coisa. Não, Real tem algumas zonas que já têm água.
Há sítios em que é de um poço, né? É extraído de um poço, o tratamento às vezes é periclitante, não é um tratamento assim, mas faz-se, mas não se calhar com aquele rigor que seria desejável. Porém, e mesmo em certos sítios, apesar de ter essa captação, ela não é suficiente. Mas há lá sítios em que não tem nada. Não tem nada. E aí é que nós temos que ter fazer uma pressão muito grande. Se a Câmara costuma ser, se Maomé não for à montanha, vai ter que ir à montanha, a Maomé, a freguesia, a junta de freguesia, irá ter que fazer alguma coisa para definitivamente resolver esse problema. Porquê? Porque nós estamos breve a cumprir o primeiro quarto do século XXI. E é inadmissível que numa freguesia que está a pouco mais de 30 minutos da cidade de Porto, não haja saneamento, não haja abastecimento. Exatamente. Não ter, por exemplo, nós temos lá uma coisa muito complicada que nos tem dado muito água pela barba, é que nós tínhamos uma pontezinha que liga o lugar de Nojões, que é um dos lugares mais populosos ao centro da freguesia, que cruza o Rio Sordoura. Essa ponte teve um colapso, pronto, estava toda velha, não dava para passar lá, e entretanto a Câmara Municipal resolveu arranjar um projeto e começar a demolir a ponte velha e começar a construir a ponte nova. Já uma ponte que poderia ser feita em 2 meses, já a breve está há 1 ano e ainda não está concluída. Aquilo tem dado uma complicação às famílias por causa dos alunos, por causa da catequese, por causa da igreja. Não está concluída, mas já está em construção? Está em construção, mas aquilo arrasta-se, andam lá 2 trabalhadores, há mais 2 ou 3 meses a trabalhar, como deve convir, numa ponte que é de uma importância fundamental para haver mobilidade entre os principais lugares e para as pessoas que têm que ir trabalhar, por exemplo, para as fábricas que temos na área de serviço, na zona industrial de Lavageiras. Uma ponte que está ali a interditar o trânsito há tão tempo, causa um desconforto enorme. A Câmara Municipal, parece-me a mim, com todo o respeito, que eu não gosto de criticar, assobia para o lado e não resolve o problema. Diz que aquilo é uma questão de serviços municipais, serviços, uma coisa certa. Aquilo foi dado um prazo limite para a obra ser concluída até dia 10 de agosto. No dia 10 de agosto, já lá vai, breve já foi o 10 de setembro, e se calhar viram outros dias 10, e ninguém consegue passar na ponte, porque ela ainda nem sequer as vigas têm prontas, quanto mais o tabuleiro. 10 de setembro, depois também é preciso dizer aqui uma coisa, para que depois as pessoas entendam, é que a partir do momento em que a ponte é betonada, a ponte não está concluída, porque a ponte tem um tempo de cura, para que depois as pessoas possam passar com o trânsito em cima dela. Às vezes as pessoas podem pensar... E esse tempo de cura é quê? De um mês? O tempo de cura, normalmente, quando uma ponte é feita de uma forma, enfim, como estou armada, mas não é pré-esforçada, normalmente aquilo que está escrito nos cânones da construção é que demora 28 dias. E de obras percebe-se a Carlos Rocha, não é? Sim, porque, no fundo, foi a minha vida. Foi a sua vida, sim, isso também será uma mais-valia para a Junta de Freguesia? Ora bom, caso ganhe as eleições? Ora bom, é assim, eu estou convicto de que se eu for escolhido, eu e a minha equipa, que eu ainda não falei da minha equipa, sim, vamos falar eu tenho uma equipa extraordinária, depois falaremos mais adiante. Se nós formos escolhidos, é evidentemente que eu posso fazer, enfim, puxar dos meus galões, modestamente, e contribuir para que muitos, eu tenho, neste porta a porta que tenho feito agora, nesta primeira abordagem, recolhi uma data de elementos em que há aqueles chamados pequenos problemas, mas que têm uma importância muito grande. E uma coisa que me custa ser jornalista é o seguinte, é que há pessoas que vão morrendo pela idade, porque desgaste físico e tudo, e é uma questão natural, não é? E o que é que acontece? Essas pessoas morrem sem verem realizadas coisas que há tantos anos elas queriam ver realizadas. Um pequeno acesso, um corpo d'água que obstrui e inunda tudo no inverno, coisas assim do género, que eu apontei tudo, né? A falta de uma lâmpada, a falta de um aqueduto. E às vezes coisas são fáceis de resolver. Exatamente, não é? É isso que eu já... Haja depois, boa vontade. Podemos falar nisso. Eu já falei nesta primeira abordagem que não vamos construir nenhum aeroporto em Real, nenhuma arranha-céus de 30 andares, nem nenhum hospital gigantesco. Vão é tentar resolver os problemas exatamente, prementes da só freguesia. Resolver aquilo em 4 anos, fazer uma escala, para que nós não podemos fazer tudo de uma vez, não é? Sim, e há obras que podem durar mais 4 anos. Não é? Em 4 anos nós vamos procurar acudir a esses pequenos problemas que tanta chatice dão aos nossos munícipes, aos realenses. E já que falou na sua equipa, já percebi que tem aí gente com alguma força, não é? Entre aspas. Quem é que está Olha, eu vou dizer a apoiá-lo? Olha, é o seguinte,
É como sabe, a junta, É tudo independentes? Ou... a junta que está em função é uma junta do Partido Socialista. O nosso presidente, que é o nosso mentor, o Vítor Quintas, é o atual presidente, está como independente. Portanto, ele concorreu há 8 anos e concorreu há 4 anos como independente. Desculpa, é Vítor Quintas, é presidente da junta de... Ele é, neste momento, o presidente da junta de Real. Ai, de Real. Exato. Mas é pelo Partido... Pelo Partido Socialista. Ora bom... Mas vai agora como independente. Mas como ele agora se propôs fazer um movimento independente, a maior parte, 70% desta lista que está ainda a trabalhar na junta, quiseram acompanhar-nos no nosso movimento. Portanto, eu vou ter comigo e tenho as principais pessoas que têm trabalhado... Mas o Quintas vai ser candidato à Câmara. Sim, e por isso não pode concorrer. Poderia ainda fazê-lo porque só cumpriu 2 mandatos. Sim, mas não vai concorrer. Mas como ele resolveu concorrer à Câmara, não pode ser presidente da junta. Então ele pediu-me para eu liderar esta grande equipa à junta de freguesia, que tem como principal base, 70%, esta lista que está agora na junta de freguesia. Então... Tem elementos extraordinários. Muitas meninas, com muita responsabilidade. Mas as pessoas que fazem atualmente parte da junta são aquelas que vão conseguir... 70%. E todas elas se tornaram independentes, porque foram eleitas evidentemente, que elas, ao darem a cara pela nossa lista, estão como independentes, mas estão com satisfação, com alegria. Mesmo nós, no Porta a Porta, temos notado que as pessoas que querem mudar já não se revêem nesta situação. E querem mudar para melhor. Com certeza. Ora, bom, ninguém quer mudar para pior, não é? Eu tenho que dizer, em boa verdade, porque a gente aqui também não pode estar aqui, que nós temos lá 4 listas a concorrer na freguesia. Os 2 partidos tradicionais, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, um movimento, um conselho para todos, que é um movimento independente, e o nosso movimento independente, MPM Mudar para Melhor, que é aquele que eu dou a cara, não é? Uhum. Portanto, vai haver ali 4 candidaturas. Às vezes as pessoas dizem-nos, vocês são muitas candidaturas e tal. Eu digo, não, o problema não é nosso. O problema está nas pessoas que vão escolher. Pois. Porque as pessoas agora têm uma possibilidade de uma vez por todas, deixarem de reclamar. As pessoas agora têm a reclamar, isto não se faz, isto é adiado, as pessoas só vêm cá de 4 em 4 anos e não ligam nenhuma e tal. Agora as pessoas têm a possibilidade de, finalmente, romperem com o status quo. Dizer assim, não, nós agora podemos mudar. Não quer dizer que votem nós também estamos aqui com a qualidade de pensar, bem, toda a gente tomar. Sim, mas às vezes, Carlos Rocha, peço perdão, mas às vezes as pessoas pensam que vão mudar e depois não muda nada, não é? Muitas vezes, a intenção é isso, sim, é precisamente a mudança. Sim, mas é assim, eu já tenho dito nas palestras que temos no Porta a Porta o seguinte, eu gostava de ser eleito e gostava daqui por 4 anos não precisar de fazer campanha. O que é que isso quer dizer? Era que tudo aquilo que a gente prometeu estava concluído. E as pessoas agora, também digo que se me confiarem o mandato de liderar este conjunto de gente, que são 18 pessoas extraordinárias, que põem a minha lista. Se me confiarem isso e depois eu não conseguir cumprir, eu tenho vergonha de ir a essas casas e não vou. Porque se eles me tratarem mal, têm esse direito. Mas as pessoas de Real não tratam mal ninguém, felizmente. Gente boa, mas podem dar a chega para lá, Carlos, afinal de contas, andaste a prometer santos e capelas e não fizeste nada que prometeste, tu a tua equipa não. Eu tenho aquela convicção de se nós formos eleitos, nós, nas próximas eleições, se nós chegarmos lá, e se houver próximas eleições, a gente não sabe nada sobre o mundo, né? O que irá acontecer amanhã, mas se houver, que a gente faça um passeio triunfal, diga assim, olha, acertem este problema, está resolvido. E agora que está reformado, tem mais disponibilidade para se dedicar ao serviço público, jornalista. Não é? Foi exatamente por isso que eu aceitei. Porque eu entendo como Presidente da Junta, e sobretudo num território se deve entregar completamente e não... E complexo, que temos muita montanha. Poucas horas. Se não tivesse tempo disponível, se tivesse um emprego, não podia. Porquê? Porque se há uma noite, uma enxurrada, um vendaval e tudo, o Presidente da Junta não pode estar a dormir até às 10 horas da manhã. Tem que levantar-se às 5 ou 6 horas e avançar para ver naqueles locais mais complicados se é preciso atuar ali. E se trabalhar, se tiver um emprego, torna-se mais difícil, com certeza, não é? Tem que deixar o emprego. E agora convido então a dirigir-se à sua população alvo, aos realenses, não é? Sim, eu agradeço-lhe essa possibilidade. Para transmitir aquilo que acha que é importante nesta sua candidatura. Meus caros realenses, do qual também eu faço orgulhosamente parte, estou aqui para
vos pedir, modestamente, os vossos votos na próxima eleição, para mim e para a minha equipa do movimento independente MPM Mudar para Melhor, e desde já vos posso prometer que podereis confiar os vossos votos na nossa equipa, porque nós iremos fazer tudo por merecer. E temos um programa, como eu já tenho explicado nas nossas passagens pelas vossas casas, que não vai ser uma questão faraónica de construir coisas que depois ninguém consegue, porque não há dinheiro para isso. Vamos apenas e só fazer aquilo que é preciso fazer, coisas pequenas que estão há muitos anos para resolver. E também fazer uma pressão muito grande sobre o Executivo que vier a sair das eleições, para que eles possam olhar para os problemas que temos de saneamento, para os problemas de abastecimento de água, para os nossos problemas de melhorar a potência da eletricidade nos locais onde ela é muito débil e também melhorar a iluminação pública, pressionar as empresas concessionárias para resolverem o problema definitivamente da fibra óptica na nossa freguesia, para melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens e também melhorar as nossas acessibilidades. E também prometemos que iremos fazer tudo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar-lhe ou criar-lhe um espaço onde elas possam levar os seus filhos, onde vocês possam levar os seus filhos e os vossos netos, como eu também os tenho, e que eles possam viver em segurança e serem felizes. Realenses, muito obrigado. Nós também agradecemos, Sr. Carlos Rocha, o facto de ter estado aqui no Autárquicas 2021. Aqui ficou então, pela própria voz do candidato Carlos Rocha, o resumo dos principais projetos e das respostas a dar às necessidades existentes na freguesia de Real, onde concorre pelo movimento independente Mudar para Melhor. Esta é uma promessa, mudar para melhor. É assim que colocamos o ponto final nesta edição do Autárquicas 2021. Regressaremos em breve. Obrigada, boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.